Olá pessoal, bem-vindos ao canal aqui do Vale Concurso, eu sou o professor Mauro. Para você que está aí se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal de Santos, você está no lugar certo. Aqui no canal do Vale Concurso você vai receber várias dicas importantes. Hoje nós estamos aqui com esse projeto do Vale Tudo para você que quer gabaritar nessa prova. Eu sou professor de Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e nós vamos passar para vocês hoje informações extremamente importantes para você que está aí e quer gabaritar, quer passar nesse concurso, quer vestir a sua farda aí da Guarda Municipal de Santos. Você está no lugar certo. Bom, o professor Mauro hoje preparou um Vale Tudo para vocês aqui com um bizu importantíssimo, daquilo que é mais caidor dentro dessa prova. Vocês observaram que no edital de vocês aí veio previsto que dentro do CTB estão previstas as alterações que foram feitas no CTB. O CTB, como todos nós sabemos, né, ele data lá de 1997, entrou em vigor em 98. O CTB ele é extremamente extenso, muita coisa para aprender, muita coisa para saber. Mas o que há de mais importante, como no edital veio cobrando as alterações que foram feitas, eu separei para vocês aqui a alteração mais importante que teve nesse tempo todo, aí, nesses 25, 26 anos de existência do CTB, que foi a Lei 14.071 de 2021 e trouxe para vocês aqui. Então hoje vocês vão saber todo o antes e o depois de quando foi criada essa lei, para você poder fazer uma boa prova e gabaritar, combinados? Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu Instagram, Prof. Mauro Alves, só me procurar lá que teremos o maior prazer em atender e tirar a dúvida de vocês, ok? No mais aí, boa sorte. Bora prestar atenção na aula, quer aprender sobre CTB, a hora é agora, ainda dá tempo de fazer uma boa prova e aprender e gabaritar. Bom, vou colocar aqui para vocês o slide na tela, para que vocês possam acompanhar então. Bom, vamos lá. Primeiro assunto aqui que nós temos é Lei 14.071, olha só, aprovada em outubro de 2020, a Lei 14.071, que altera pontos importantes do Código de Trânsito Brasileiro, e começa a valer no próximo dia 12 de abril, né? Foi no dia 12 de abril de 2021 que ela começou a valer, então já estamos aí com 2 anos dessa lei. Ainda recente, bem atual, tanto é que está sendo cobrado aí nesse concurso de vocês. Peço desculpa aí pela falha, né? Que está falando aí próximo dia 12, né? Porque a gente já trabalha com CTB há muito tempo e acabou saindo a expressão próxima aí. Mas o importante é vocês saberem o que foi alterado então no CTB. Deixa eu passar para o slide aqui. Vamos então para a nossa primeira alteração. Aqui no Vale Concurso vocês vão ficar por dentro de tudo que mudou nessa lei. Olha só o título aí, ó. Notificação sobre o vencimento da CNH. Aí nós colocamos aí para vocês o antes e o depois, como era e como ficou. Vocês se lembram que no Código de Trânsito Brasileiro antigo vinha falando somente assim, ó, o antes, né? O órgão executivo de trânsito do Estado não possuía a obrigatoriedade de notificar o condutor quanto ao vencimento de sua CNH. Então, antes era dessa forma, né? Não havia uma obrigatoriedade do órgão de trânsito, os DETRANs, né? As delegacias de trânsito, informarem ao condutor que a CNH dele estava para vencer. Olha agora como que ficou, ó. Foi inserido o parágrafo 12 no artigo 159 do CTB, que determina o órgão executivo de trânsito do Estado a notificar o condutor via meio eletrônico sobre o vencimento da sua CNH, com antecedência de 30 dias da data prevista para o vencimento. Então, 30 dias o órgão de trânsito tem que notificar. O condutor deve estar cadastrado no RENASH com endereço na respectiva unidade da federação. Então, vocês viram aí que o órgão de trânsito tem que notificar, mas desde que o condutor esteja cadastrado no RENASH. Então, não tem como o órgão de trânsito adivinhar como que ele vai entrar em contato, né? Tem que ser feito esse cadastro lá no RENASH. Então, se você está aí e não fez ainda, né, procure lá o órgão de trânsito responsável para fazer esse cadastro. Olha só que alteração interessante, né? Então, essa é a primeira dica de hoje dentro desse Vale Tudo aqui para você fazer uma boa prova. Vamos então para o segundo slide? Ó, segundo slide. Aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir. Essa daí é importantíssima, né? Vocês se lembram que antes era 20 pontos no período de 12 meses, independentemente da gravidade das infrações. Então, como que acontecia antes? O condutor cometia uma infração, avançava um sinal vermelho, era pego dirigindo alcoolizado e tal, ia somando essas infrações, independente de ser média, grave, gravíssima,
Quando atingia 20 pontos, ele perdia o direito de dirigir e teria que passar por uma reciclagem. Olha agora como que ficou, ó, o depois, né? Então agora são 20 pontos no período de 12 meses com 2 ou mais infrações gravíssimas. Então ele só perde se dentro de 12 meses, dentro do espaço de um ano, ele tiver 2 ou mais gravíssimas. Ele perde também se ele atingir 30 pontos no período de 12 meses com uma infração gravíssima. Então, 20 pontos com 2 gravíssimas ou 30 pontos com uma gravíssima. Se ele tiver, então vamos lá, para a gente entender. Se dentro do ano de 2023, né, o condutor teve 2 infrações gravíssimas e atingiu a pontuação de 20 pontos, que é a pontuação que era prevista antigamente no CTB, ele já tem a CNH suspensa. Mas se ele só tiver uma gravíssima, aí ele pode ir até o limite de 30 pontos. Então aumentaram aí 10 pontos para que ele perca o direito de dirigir. A lei ficou mais maleável, então, após essa alteração da Lei 14.071. Deu para entender? Então antes eram 2 gravíssimas e que atingisse 20 pontos. Agora, 30 pontos com uma gravíssima. Teve essa mudança então. Voltando então, né? 40 pontos no período de 12 meses, sem nenhuma infração gravíssima. Então, se ele não tiver nenhuma infração gravíssima, ele pode chegar até a 40 pontos. Então, olha a importância aí de tomar cuidado, né? Quem é condutor, claro, quem é condutor não tem que tomar infração nenhuma, né? Tem que andar correto ali dentro da lei. Mas, aquele infrator que não comete nenhuma gravíssima, ele pode chegar até 40 pontos. A lei ficou maleável demais, né? Dobrou a pontuação, era 20, dobrou para 40. Então, o que vai fazer com que o condutor perca o direito de dirigir ou tenha ela suspensa é exatamente o cometimento de infrações gravíssimas. Se tiver somente infrações leves e médias, ele pode chegar até 40 pontos pela nova lei. Olha que interessante, né? Isso aí é muito importante a gente saber. E aí vem complementando, né? 40 pontos no período de 12 meses para o condutor que exerce atividade remunerada independentemente da natureza das infrações. Novas regras de infrações lavradas a partir de 12 de abril de 2021. Aí não veio falando o ano, mas é 2021. Então, veja bem, 40 pontos, essa parte é interessante, 40 pontos no período de 12 meses para o condutor que exerce atividade remunerada. O que é atividade remunerada? É o condutor de caminhões, carretas, aquele motorista de aplicativo comprovadamente, né, o motorista de táxi, ele exerce atividade remunerada. O motorista de transporte escolar, então para esses aí, 40 pontos no período de 12 meses, para quem exerce atividade remunerada. Bisuraço, né, pessoal? Isso aí pode cair na prova, professor? Claro que pode. Alteração importante aí do Código de Trânsito, né? Isso aí vem lidando diretamente no nosso dia a dia, né? Quem aí que é motorista há muito tempo e nunca tomou uma multa, nunca teve alguma pontuação registrada na sua CNH, né? Eu mesmo, né, como professor de Código de Trânsito, já passei em radar em rodovia que eu não vi o radar e fui pontuado. Então, pode acontecer com qualquer um, né? Então, ninguém está isento disso aí. Importantíssimo a gente saber, então, essa questão da pontuação. Bom, vamos para o próximo slide, que são muitas alterações, né? Obrigatoriedade do uso dos equipamentos de retenção. Pessoal, o que é equipamento de retenção? São os equipamentos que trazem maior segurança no transporte de crianças dentro de veículos, ok? Esses são os equipamentos de retenção. E quais são eles? Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação, todos esses são dispositivos de retenção. Vamos saber então o que mudou a respeito desses itens. Na lei antiga dizia o seguinte: as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções devidamente regulamentadas pelo CONTRAN. Então a lei antiga só dizia isso. Olha o que diz a lei nova. As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m, aí veio falando até da altura específica, né? Devem ser transportadas nos bancos traseiros em dispositivo de retenção adequado para cada idade, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. Bom, vamos lá. Pessoal, então a lei nova veio concordando com a lei antiga. Crianças, então, até 10 anos, a regra elas devem andar no banco de trás. Aí veio falando ali, né? Vão usar os dispositivos, elas vão usar os dispositivos de retenção até que tenha atingido 1,45 m. Tem crianças, o meu irmão mais novo, por exemplo, nós temos uma diferença de 12 anos. Quando
eu estava terminando a faculdade, ele tinha 11 anos, ele já tinha a minha idade, a minha altura, ele já tinha a mesma altura que eu, aos 12 anos. Então, assim, tem crianças que se desenvolvem muito. Então, eu não lembro, né, qual a idade, qual a altura que meu irmão tinha aos 9 anos. Mas essas crianças aí que quando, na idade adulta, se tornam jogadores de basquete, jogadores de vôlei, normalmente quando eles são crianças, eles já são bem altos, né? Então, às vezes a criança lá de 9 anos já tem 1,45 m, e aí ela já tem, por que 1,45 m? Que é a altura em que dá segurança para passar o cinto de segurança ali pelo ombro e ele firmar o corpo da criança, né? Então, se ela já tem 1,45 m, ela não precisa mais de assento de elevação. Aí vamos ver o que fala mais aqui, ó. Então, a regra é, elas têm que ser transportadas no banco traseiro, com dispositivo de retenção adequado para cada idade. Aí vem aquela dúvida, né? Ah, professor, qual o dispositivo indicado para qual idade? Existe a regrinha lá do bebê conforto até 1 ano e meio, a cadeirinha entre 1 ano e meio e 4 anos, depois o assento de elevação de 4 aos 7 anos, ou até ter atingido a altura indicada, né, para poder andar com cinto de segurança. Mas isso aí vai variar muito, pessoal, de acordo com o peso da criança, com o tamanho. Se a criança tem alguma necessidade especial, isso aí vai variar muito. Então, eu não trouxe aqui para vocês esses pormenores aí, apesar de ser uma dúvida constante de todo mundo, mas eu não trouxe aqui, porque são variáveis que em prova não costuma ser cobrado dessa forma, porque a prova ela tem que ter perguntas concretas com respostas objetivas, ela não pode ter resposta subjetiva, né? Ela não pode ter resposta que causa dúvida no aluno, porque isso é passível de recurso, então fiquem tranquilos com relação a isso. Voltando ao slide então, aí está falando aí, salvo as exceções relacionadas aos tipos específicos de veículos. O que são tipos específicos de veículo? Vamos dar alguns exemplos aqui. A picape Saveiro, a picape Estrada, a Montana. Então, veículos que têm 2 lugares, as crianças podem andar no banco da frente obedecendo às especificações. Por exemplo, você vai colocar o bebê conforto no banco da frente, né? Ele vai ficar no sentido inverso. Você vai retrair o banco ao máximo, porque se o airbag abrir, não vai imprensar a criança ali. Então, tem algumas particularidades que têm que ser estudadas, mas que não vêm ao caso. Basta vocês saberem, então. A regra é, todas as crianças menores de 10 anos andam obrigatoriamente no banco de trás. Se o veículo não tiver banco de trás, elas vão andar no banco da frente usando os mesmos dispositivos. Então, se é um bebezinho, vai ser o bebê conforto. Se é um pouquinho maior, vai ser a cadeirinha. Se ela já é uma criança de 7 anos, por exemplo, vai ser o assento de elevação. Então, essas regrinhas básicas aí é que vocês precisam lembrar na hora da prova, né? Vocês têm que lembrar que a regra é, até 10 anos, então, não anda no banco da frente. Vamos pegar um veículo normal aí. Na prova, eu acredito que eles vão cobrar veículos normais. Então, você pega um veículo normal, de 5 lugares, tal, a criança então vai no banco de trás, utilizando o dispositivo de segurança adequado para a sua idade, ok? Então, vamos lá. Voltando ao slide. Vamos passar para o próximo aqui. Aumento da idade mínima para crianças em motos. Olha como que era a lei antiga. É proibido transportar a criança menor de 7 anos ou sem condições de cuidar da própria segurança. Então essa era a regra antiga. Olha a regra nova. Será proibido transportar crianças menores de 10 anos, então subiu de 7 para 10 anos, ou sem condições de cuidar da própria segurança. Então, observem bem, subiu de 7 para 10 anos, eu tenho visto aqui na nossa cidade muitas pessoas transportando crianças menores de 10 anos em moto, muita gente ainda acha que é 7 anos, alguns até arriscam, transportam crianças menores de 7 anos em moto, porque antes já transportavam, quando a lei dizia que era 7 anos, eles já transportavam. Então, assim, tem pais que são irresponsáveis, os pais têm que cuidar da segurança das crianças. E observem que ali fala assim, ou sem condições de cuidar da própria segurança. Pode acontecer de uma determinada criança ter mais de 10 anos, mas ela ser portadora de alguma necessidade especial e não ter condições de cuidar da própria segurança. Então, nesse caso, não é recomendado também o transporte ainda em motocicleta, somente quando ela tiver condições de cuidar da própria segurança. O agente de trânsito, então, ele pode fazer a multa se ele observar que aquela criança não tem condições de cuidar da própria segurança. Tem crianças, por exemplo, que têm dificuldade de desenvolvimento, né? Na hora que eu falei aqui do cinto de segurança, dos dispositivos de segurança, eu falei de crianças que se desenvolvem muita altura cedo. E tem o contrário, crianças que demoram um pouco mais a crescer, e aí o pezinho não alcança lá na pedaleira, elas não têm condições de se firmarem ali no banco de trás de uma motocicleta. Ou às vezes aquelas motocicletas que tem um design, né, onde o condutor fica mais abaixo ali e o passageiro fica muito alto,
e aí quando passa em um buraco a criança pode ser até arremessada da moto, isso é muito perigoso. Então, ó, vamos voltar lá para a gente frisar bem? Então, antigamente, na lei anterior, quando foi criado o CTB, criança menor de 7 anos não podia andar de motocicleta. Agora, não pode mais as menores de 10 anos, aumentou isso daí, ok? Acho que essa lei, inclusive, foi muito bem-vinda, né? Porque se no carro é 10 anos no banco da frente, por que na moto era 7, né? Agora acho que ficou adequado também. Vamos passar para o próximo, então? Luz baixa durante o dia em rodovias apenas em pistas simples. Essa lei não é tão antiga, mas quando ela foi criada, ela dizia o seguinte: o condutor manterá acesos os faróis do veículo durante a noite e durante o dia nas rodovias. Então, quando a lei foi criada, dizia que a luz do veículo ao farol, né, tinha que ficar acesa, a luz baixa tinha que ficar acesa, tanto à noite quanto de dia nas rodovias. O que é que mudou então? Vamos verificar no slide? Olha o que é que mudou. Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, DRL, agora, pessoal, os fabricantes agora, salvo engano, de 2018 para cá, os veículos novos eles já saem com essa luz diurna, né? Alguns veículos lá de 2014, 15 já tem essa luz diurna. É aquele fechozinho de luz, assim, né, em torno do farol ali, ó, alguns ficam abaixo do farol, que vão iluminar ali durante o dia, né? Elas podem ficar acesas constantemente, que é um dispositivo de segurança a mais no veículo para que o veículo seja visto. Então, por exemplo, vamos imaginar em um veículo de cor escura, num asfalto que também é escuro, numa pista que está mal sinalizada, que a sinalização está precária, aquela luzinha, então, ela serve de alerta, né? Ela é um up a mais aí para a segurança. Então, pela nova lei agora, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pistas simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Então, viram o que é que mudou aí? Ó, quando a lei foi criada, essa lei do farol aceso, era em qualquer rodovia, em qualquer horário, de dia e de noite. Pela nova lei agora, é somente fora do perímetro urbano. Então, vamos supor que existe uma rodovia lá, 116, aí ela corta um município. Enquanto o veículo estiver transitando ali naquele perímetro da 116, que está dentro daquele município, não é obrigatório manter a luz acesa durante o dia. Fora do perímetro urbano, em rodovias de pista simples, passa a ser obrigatório. Essa é a principal mudança. Vamos falar de novo para a gente frisar? Então, em perímetros urbanos, não é mais obrigatório durante o dia. Se o veículo tiver a luz diurna, ela pode ficar acesa o tempo todo, a qualquer momento, sem problema. Os veículos que não têm, eles só vão acender, então, em estradas de pistas simples, em rodovias de pistas simples, mesmo no período diurno, fora do perímetro urbano, ok? Perímetro urbano é o quê? Dentro das cidades. Então, saiu ali daquela parte que a rodovia passa na cidade, aí já tem que acender a luz. Entendido? Então, vamos passar para o próximo. Opa! Tem que pôr no slide aqui. Próximo slide. Redução da gravidade de infração para motocicleta com farol apagado. Como que era a lei anterior? Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis do veículo apagados é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir. Então, o motociclista que andava anteriormente com farol apagado estava sujeito a uma multa gravíssima, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir. Agora, como que ficou? Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com os faróis do veículo apagados será infração média, então mudou de gravíssima para média, sujeita a multa de R$ 130,16 e 4 pontos. Então caiu de 7 pontos para 4 e caiu de gravíssima para média. Então essa daí também é uma alteração importante que veio nessa nova lei 14.071. Detalhe, pessoal, no anterior aqui está falando que recolhimento da CNH e suspensão de direito de dirigir. Viu que eles tiraram daqui? Essa lei nova também ela vem contemplando que a CNH, por ela agora existir no formato digital, ela não é mais recolhida. Então, na hora que o agente de trânsito, quando você passar na prova e estiver lá trabalhando, você não vai mais fazer o recolhimento da CNH. Quem vai fazer esse recolhimento é somente a autoridade de trânsito, que é o delegado ou os chefes do DETRAN. Eles vão fazer o recolhimento de forma digitalizada. Então, aquele formato físico, passou-se a entender que a CNH ela é um documento. Mesmo ela vencida, a CNH está ali, vamos supor, a data de validade dela é 10 de outubro de 2023. Ela já venceu, então, chegou dia 10 de novembro, né, tem aquele prazo de carência de 30 dias,
A partir de 10 de novembro de 2023, ele não pode usar ela para dirigir, mas ela serve como documento de identificação. Tem a foto, data de nascimento, número do RG, número do CPF, ele pode utilizar ela ainda como documento de identificação. Então, por esse motivo, não faz mais o recolhimento. A CNH, atualmente, ela só é recolhida se tiver indícios de adulteração, então se for CNH falsa, ou se ela tiver cassada ou suspensa. Nas outras situações, não é mais recolhida. Nem se, professor, mas se a pessoa estiver alcoolizada, ela vai perder a CNH? Vai perder depois que chegar lá na delegacia, o delegado avaliar o processo. Não é o agente de trânsito lá na rua que faz o recolhimento mais não. Importante gravar isso aí, pode cair na prova de vocês, ok? Presta atenção nessa parte. Então, não é feito recolhimento mais. As únicas duas circunstâncias em que a CNH é recolhida, quando tiver indício de adulteração ou quando o agente de trânsito verificar no sistema e ver que ela já está suspensa, já está cassada e o condutor está com ela lá. Aí ele pode recolher, né? Porque se ela já está cassada, ele não pode usar ela para estar dirigindo, ele pode usar num outro órgão. Então ele vai fazer uma matrícula na escola do filho, pediu a identidade dele, ele pode usar a CNH. Aí ele vai fazer um plano de TV a cabo, ele pode usar a CNH como identificação. Agora, para dirigir, se ele mostrar ela para o agente de trânsito, ela estando cassada, depois de cassada, aí é feito o recolhimento dela, ok? Vencida não precisa recolher, porque a data de vencimento significa que ele tem que renovar a CNH, mas ela não deixou de ser um documento de identificação, ok? Isso aí é importante ser dito. Então vamos voltar para o slide aqui, vamos passar para o próximo. Impedimento de licenciamento para veículo que não atender a RICAL. O que é o RICAL? Quando o veículo vem com algum problema que for detectado pela montadora. Exemplo, o veículo sai da montadora com um câmbio automático lá que, durante o processo de utilização daquele veículo, ele apresentou problemas em vários veículos. Aí a montadora convoca todo mundo que tem aquele modelo de veículo para ir até a montadora e fazer a troca daquele câmbio, que é o chamado RICAL. Quem não comparece para fazer a troca, entende-se que ele está colocando em risco a própria segurança e a segurança de terceiros. Porque às vezes, eu dei o exemplo aqui do câmbio, mas se o problema for no freio, se o problema for nos pneus, se o problema for na barra de direção, pode causar um acidente grave, né? O próprio câmbio também pode causar um acidente grave, né? Ele pode se romper ali durante o período que o veículo está fazendo um cruzamento, né? Está lá cruzando uma rodovia, por exemplo, ele acha que vai dar tempo, está vindo uma carreta lá, aí o câmbio quebra ele no meio da rodovia, vem a carreta e bate. Então, por esse motivo, para evitar acidentes, é obrigatório ser feito o recall. O que a lei nova fala? Ó, na lei anterior, informações referentes à campanha de chamamento, recall, de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de 1 ano deverão constar no certificado de licenciamento anual. Isso é o que a lei anterior falava. Agora, após 1 ano de inclusão da informação de recall no certificado de licenciamento anual, o veículo somente será licenciado após a realização do recall. Então a montadora vai lá, joga no sistema que todos os veículos daquela marca e modelo precisam passar por um recall. Depois que ela joga essa informação, o proprietário tem o prazo de 1 ano para fazer a mudança. Olha o que está falando aqui, ó. O veículo somente será licenciado após a realização do recall. Então, após 1 ano de inclusão daquele recall, aí tem que procurar. Tem gente que fala recall, recal, cada um fala de uma forma, né? É uma palavra que não é do português, então, né, cada um tem a sua forma de pronunciar. Vamos passar para o próximo slide. Enquadramento da infração para motociclistas sem viseira ou óculos de proteção. Artigo 244 do CTB. Como era a lei antes? O artigo 244 do CTB determina que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem viseira ou óculos de proteção é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir. Olha como que era grave. Se a pessoa dirigisse sem viseira ou óculos de proteção, ele teria CNH recolhida e suspensão do direito de dirigir. O artigo 169 da Resolução 433 de 2013 do CONTRAN estabelece que pilotar com a viseira levantada ou fora das condições exigidas pela resolução é infração leve, sujeita a multa de R$ 88,38. Vamos ver o que aconteceu depois dessa nova lei.
A nova regra alinha as normativas e estabelece que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete de segurança, sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira sem óculos de proteção, em desacordo com a regulamentação do CONTRAN, será infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e retenção do veículo para regularização. Então, o que mudou de uma para outra? Vamos observar aqui primeiro. As duas aqui, o artigo 244 e 169, foram inseridos em um só, do lado de cá, no depois. Acabou-se com o recolhimento da CNH e a suspensão de direito de dirigir. Vocês lembram o que eu falei no slide anterior? Eu falei que recolhimento de CNH não seria mais feito agora, é somente em duas situações. Quais são elas? CNH cassada ou vencida ou suspeita de adulteração. Então, para quem anda de moto sem a viseira, não é mais recolhida a CNH. Então, retirou-se essa suspensão de direito de dirigir, recolhimento de CNH, e colocou a multa, as duas aqui em uma só, como infração média no valor de R$ 130. Principais mudanças, então. Vamos memorizar isso aí, que também é importante, né? Algo novo aí no CTB. Bom, próximo slide. Dispensa do porte do documento de habilitação quando a fiscalização puder consultar no sistema. Olha só que interessante. Está falando ali que é dispensado o uso do documento de habilitação em qualquer situação? Não. Está falando ali que é dispensado quando a fiscalização puder consultar no sistema. Eu, como condutor lá, peguei o carro, saí para a rua para dirigir. Vou passar no Blitz. Como que eu vou saber se eles têm condições de consultar? Eu não sei. Então a regra é, leve a carteira de habilitação. Se não deu para levar ela no formato físico, tenha ela no celular em formato digital. A regra diz isso. Aí vem as exceções à regra, né? Principalmente assim, acontece muito com mulher. Eu troquei de bolsa e minha CNH ficou na outra bolsa. Ótimo, a lei não fala que você está dispensado do uso dela. Está falando que fica dispensado do porte obrigatório do documento quando a fiscalização puder consultar. Eu não sei quando eles vão poder consultar. Às vezes eu vou passar por uma rodovia num lugar onde não tem sinal de internet. Como que eles vão consultar? Não sei. Então a regra é, continue levando a sua carteira de motorista com você. Não deu para levar? Vamos ter que contar com a sorte, né? Então vamos lá. Voltar para o slide. Antes dizia o seguinte, é obrigatório o porte da ACC, né, autorização para conduzir, ciclomotor, a PPD, permissão para dirigir, ou a CNH. Seja na versão impressa ou digital. Então, mesmo depois que foi criada a versão digital, ela era obrigatória. Olha como que ficou depois da lei. O porte do documento de habilitação deverá ser dispensado, caso a fiscalização consiga, através de verificação do sistema, comprovar que o condutor está habilitado. Está vendo essa palavrinha aqui, ó? Caso a fiscalização consiga. E se não conseguir? Então, por isso que eu aconselho, leve sempre a CNH com vocês. Pessoal, falando com vocês que não dá para saber onde vocês estão tendo dúvida. Então, mandem para mim lá no Instagram, Prof. Mauro Alves, qualquer dúvida que vocês tiverem para a gente poder sanar a dúvida de vocês. Não fiquem com dúvidas até o dia da prova. Pode mandar lá que a gente, assim que eu visualizar, eu respondo para vocês, combinado? Não fiquem com dúvida. Aqui não dá para saber se vocês estão entendendo, se está tendo dúvida, ok? Bom, vamos passar então para o próximo slide. Só mais um detalhe sobre esse slide aqui é o seguinte. A CNH, então, ela é aceita agora em formato físico e digital, mas aqui não está falando que está desobrigado de levar. Está falando que ela não é mais de porte obrigatório, caso a fiscalização possa consultar. Professor, mas e se cair na prova lá perguntando se ela é obrigatória ou não? O que é que eu vou responder? Vocês vão responder, vai ser múltipla, a prova é de múltipla escolha. Vocês vão responder como verdadeira a opção que disser que ela não é mais de porte obrigatório desde que tenha como consultar, ok? Se não tiver essa opção lá, a questão pode ser até anulada. Se falar que é obrigatório ou que não é obrigatório, vai ser anulado. O certo é dizer que não é obrigatório desde que o sistema possa consultar. Tem que ter esse desde que aí, ok? Passar para o próximo, então. Alteração na validade do exame toxicológico. Essa daqui gera muita dúvida, né? Então, na lei anterior, renovação do exame toxicológico obrigatória para todos os condutores de categoria C, D e E. Quais são C, D e E? Caminhão, ônibus, carreta, bitrem, né, articulações. Condutores com CNH válida por 5 anos, renovação a cada 2 anos,
e 6 meses. Então, na lei anterior, a cada 2 anos e meio, né, quando a CNH era válida por 5 anos, a cada 2 anos e meio, tinha que fazer a renovação do exame toxicológico, né? Condutores com CNH válida por 3 anos, que é o caso dos mais velhos, né, os condutores acima de 65 anos, que a validade da CNH passava a ser de 3 anos, renovação a cada 1 ano e 6 meses. Então, ó, 2 anos e meio ou 1 ano e meio, eles tinham que renovar o toxicológico. Vamos ver como que ficou agora. Renovação do exame toxicológico obrigatória a cada 2 anos e 6 meses, para os condutores de categoria C, D e E e com idade inferior a 70 anos. Então mudou, né, para 70 anos aqui. Todos os condutores que tiverem menos de 70 anos, eles têm que renovar o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Aonde que surge a dúvida aqui, pessoal? Muita gente pergunta, né? Ah, professor, mas eu tenho a CNH categoria D, mas eu tenho um carro, um automóvel que é categoria B, eu não estou exercendo nenhuma atividade remunerada. Não importa, se a sua CNH é categoria C, D ou E, a cada 2 anos e meio você tem que renovar o toxicológico, independentemente se você está trabalhando na função ou não. Por que o Detran fez isso? O Detran, ele pensa coletivamente, né? Os responsáveis, eles pensam coletivamente. Tem como eu saber quem está dirigindo profissionalmente e quem não está? Ele só tem o controle de quem tem a categoria C, D e E. Agora, se essa pessoa está dirigindo ou não, não tem como eles saberem. Então, eles estipularam uma regra geral para todos. Então, a regra geral é renovação do exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses. Então, essa dúvida é muito frequente. Se cair essa pegadinha na prova, você que assistiu essa aula aqui do Vale Concurso não vai ter dúvida. Se vier essa perguntinha lá, essa pegadinha, o condutor José da Silva, habilitado na categoria E, possui um automóvel categoria B e não está exercendo atividade remunerada no momento, está trabalhando de Uber. Ele precisa, qual que é a regra para exame toxicológico no caso dele? Não precisa renovar, aí vamos pular, letra A, não precisa renovar uma vez que não está trabalhando na categoria E, precisa renovar a cada 2 anos, precisa renovar a cada 2 anos e meio, ou precisa renovar a cada 3 anos. Vocês vão marcar, precisa renovar a cada 2 anos e meio, mesmo não estando exercendo, ok? Então essa vai ser a resposta correta. Fiquem atentos aí para não cair em pegadinha. Bom, vamos passar para o próximo slide. Mudança na regra de conversão à direita. Essa já poderia ser antiga, mas só agora que pararam para pensar nisso, né? Então, na regra anterior, não há autorização para livre conversão à direita quando há sinal luminoso vermelho do semáforo no sentido da via. Essa era a regra antiga. Na regra nova, será permitida a conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Essa aqui também gerou muita dúvida. Bom, vamos lá. Quando eu era criança, eu morava numa cidade que um dos semáforos da cidade, ele era assim, a gente chegava num cruzamento em que você podia virar para a esquerda, para a direita ou seguir reto. A pista que você virava para a direita era uma avenida de pista dupla com canteiro central no meio. Ou seja, quem virava à direita naquela rua ali, ele não tinha a menor possibilidade de bater de frente com outro carro, porque tinha um canteiro divisor de pistas e os veículos que vinham daquela avenida, eles vinham do lado de lá da pista. Não sei se deu para vocês entenderem, mais ou menos isso aqui, né? Então, quando ele ia convergir à direita para cá, ele não tinha possibilidade de bater nesse carro, porque tinha um canteiro central aqui, esse carro estava do lado de lá, ele convergia aqui sem bater nesse carro. E aí lá nesse semáforo, era o único semáforo da cidade que tinha essa previsão. Lá no semáforo tinha uma setinha, abaixo do sinal vermelho, tinha uma setinha indicando assim, a direita livre. Então todo mundo que chegava ali podia entrar à direita livre, porque não tinha condições de bater. Isso aí já deveria existir há muito tempo, e só agora veio prevendo. Lá na minha cidade já existia, não sei quem colocou, quem teve essa ideia lá, mas já utilizava isso lá quando eu era criança. E agora veio prevendo isso aqui. Será permitida a conversão à direita, diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita. Então tem que ter a sinalização indicativa que permita. Ah, professor, mas na minha cidade, aqui em Santos, tem um determinado semáforo em que acontece isso. Se eu convergir à direita, eu não vou bater em ninguém. Mas se o sinal estiver vermelho, você não pode fazer isso. É só se estiver abaixo do vermelho a indicação mostrando que a direita está livre. Ok? A lei veio prevendo uma coisa que, não sei, né? Quem regulamenta semáforos e placas é o município.
Então, o município que eu morava lá, quando eu era criança, já havia pensado nisso. E agora está previsto aí no CTB. Então, vamos lá passar para o próximo slide. Aumento da gravidade da infração para quem não reduz ao passar por ciclista. Acredito que essa regra aí foi criada porque provavelmente estava acontecendo acidentes, né, com ciclistas, principalmente em cidades grandes como São Paulo, né, onde o número de ciclistas é muito grande. Então, eles devem ter colocado essa lei. O antes, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista é infração grave sujeita a multa de R$ 195,23. Então, a regra anterior era essa. Atualmente, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista é infração gravíssima sujeita a multa de R$ 293,47. Então, veja bem, ela mudou de grave para gravíssima e aumentou o valor da multa. Essa é a principal mudança que ocorreu aí. Então, passou de grave para gravíssima e aumentou o valor, para inibir esses condutores que não reduzem a velocidade ao aproximar-se de ciclista. Então, fiquem atentos aí. Quem transita em locais onde tem trânsito de ciclistas, né? Fiquem atentos. Bom, vamos passar para o próximo então. Advertência por escrito automática para infrações leves e médias. Advertência por escrito, pessoal, é muito comum o agente de trânsito estar lá na rua trabalhando, quando ele vai fazer uma autuação, a pessoa que estacionou em local proibido ou que fez uma conversão em local proibido, ela vira para o agente de trânsito e fala assim: ô, seu guarda, alivia aí, não faz a multa não, faz só uma advertência. Pessoal, advertência não é feita por agente de trânsito. O agente de trânsito que está lá na rua, em momento algum, ele faz advertência. Ele não tem essa autoridade. Quem faz advertência é somente a autoridade de trânsito, que são os delegados e os chefes dos DETRANS. O agente de trânsito lá na rua, ele nunca viu o que é uma advertência de trânsito. Então, a regra antiga dizia o seguinte, a penalidade de advertência por escrito pode ser imposta aos que cometem infração leve ou média. Então, o delegado de trânsito podia pegar uma pessoa que cometeu infração leve ou média e transformar essa infração em uma simples advertência, desde que o infrator não seja reincidente. Então, ele podia ir lá e mudar para advertência, na mesma infração nos últimos 12 meses. No entanto, sua aplicação depende da autoridade de trânsito, tá vendo? A autoridade de trânsito entender esta como uma medida mais educativa. Então, tudo dependia do delegado de trânsito, da autoridade de trânsito. O agente de trânsito lá na rua, ele nunca teve essa autonomia para fazer advertência. A advertência que ele pode fazer é verbal, mas aí seria uma orientação, não seria advertência, né? Ele chegar e falar assim: o senhor está parando aí nesse local, tem uma placa aí falando que é proibido, retira o seu veículo daí, senão ele vai ser multado. Isso aí ele pode fazer, né? Ele pode fazer a advertência. Embora existe o tal do poder discricionário, que ele diz o seguinte: você tem poder discricionário para agir da maneira que você achar mais viável. Por exemplo, o que é esse poder discricionário? Eu preciso fazer o Código de Trânsito prevê que o veículo estacionado no local proibido é multa e remoção para sanar a irregularidade. Então, eu tenho um veículo estacionado numa placa de proibido. Eu tenho que multar e, em seguida, eu tenho que chamar o guincho para remover ele de lá para sanar a irregularidade. Mas suponhamos que esse veículo está estacionado numa avenida muito movimentada, no horário de pico e uma avenida estreita. E às vezes tem um carro estacionado à frente e outro atrás dele. Não tem condições do guincho entrar ali para remover. Então eu uso do poder discricionário e justifico lá na minha autuação o porquê daquele veículo não ter sido removido. Vou colocar lá assim: veículo não foi removido porque o guincho não tinha disponibilidade para fazer remoção de veículo estacionado com 2 outros veículos à frente e atrás. Ou veículo não foi removido porque o acionamento do guincho iria trazer maior prejuízo para o trânsito. Existe esse poder discricionário. Agora, não existe discricionariedade em você deparar com a infração e deixar de agir. Então, quando você depara, tem que tomar cuidado com essa questão da advertência, que é o que a gente está falando aqui. A advertência não existe para o agente de trânsito, é só para o delegado. Então, tem que tomar cuidado com essa questão da advertência. Vou ver uma situação, vou só advertir. Não, você vai orientar. Agora, tem que tomar cuidado para você não ser enquadrado em prevaricação. O que é a prevaricação? É você deixar de tomar providência naquilo que você é pago e você tem a obrigação de agir. Aí quando você só orienta e não faz multa, vamos supor, você fica lá o dia inteiro
para agir numa determinada situação e não age. Você fica só orientando, você pode enquadrar em prevaricação, que é um crime, né? Cometido por agente público. Então, você pode correr esse risco. Então, não existe discricionalidade em deparar com uma infração e você não tomar providência. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, a discricionalidade está em você orientar ou você deixar de aplicar a medida administrativa de remoção, por exemplo. Aí seria um poder discricionário. A lei nova diz o seguinte: a regra para a aplicação da penalidade de advertência por escrito não dependerá mais da decisão da autoridade de trânsito. Isso aí mudou. A penalidade deverá ser imposta à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então agora não dependerá mais da autoridade. O funcionário lá do Detran que deparar com essa situação, ele já pode jogar a pena de advertência, desde que não tenha cometido outras infrações nos últimos 12 meses, ok? No último ano, então, né? Imagino que essa daqui é uma situação em que não deve ser muito cobrada para vocês, uma vez que vocês vão ser agentes de trânsito e não autoridade de trânsito. Então, vocês não vão agir de forma a poder aplicar a pena de advertência. Então, acredito que eles não devem cobrar isso daqui. Mas é uma das alterações da Lei 14.071 e eu tive que trazer aqui para vocês, ok? Vamos passar então para o próximo slide. Aumento do prazo para indicação do condutor infrator. Vamos lá. Antes, o prazo para o proprietário apresentar o condutor infrator quando não é o responsável pela infração é de 15 dias, contado a notificação. O que é isso? Você empresta o seu veículo para alguém. Aí esse alguém passa por um radar lá e toma uma multa. Essa multa ela vai ir para... O condutor, neste caso, ele não é identificado na autuação. Então essa multa vai para quem? Para o proprietário do veículo. Se você quiser que essa multa não vá para você, que é o proprietário, e sim para aquele seu amigo lá que você emprestou o carro, você vai ter que procurar o órgão de trânsito, informar que o infrator não era você, que era uma outra pessoa que estava no seu carro, e vai ter que levar os dados dele para fazer a transferência de pontuação. Então, na lei antiga, dizia que o prazo para o proprietário apresentar o condutor infrator, quando não é o responsável pela infração, é de 15 dias, contado a notificação. Agora, o proprietário do veículo terá 30 dias, então subiu de 15 para 30 dias, contados da data de notificação da autuação para indicar o condutor infrator. Então, subiu de 15 para 30. Vocês estão observando que a lei brasileira, ela está só, a lei de trânsito, no caso aqui, que é o nosso assunto, ela está só ficando mais branda, né? Então, quando o CTB foi criado, dirigir sem habilitação, a pessoa era conduzida para a delegacia, hoje não é mais. O prazo para indicar o autuado era de 15, mudou para 30. Então tem coisas aí que estão ficando cada vez mais maleáveis, né? Nosso Brasilzão é muito tolerante, né? Quem faz lei são os deputados. Infelizmente, né, muitos deputados cometem crimes, então eles fazem a lei para beneficiar a si próprio. Então vocês observem que a lei foi ficando mais maleável ao longo do tempo. Cada lei nova que surge está só facilitando mais a coisa, né? A própria pontuação, né, que era 20 pontos para perder a carteira, subiu para 40 ou 30, dependendo da situação. Então, a coisa está ficando cada vez mais maleável, né? Não sei se isso é bom ou ruim. Bom, vamos lá. Polêmicas à parte, né? Próximo item. Aumento do prazo para a comunicação de venda. Antes, o prazo para o antigo proprietário do veículo fazer a comunicação de venda junto ao órgão executivo de trânsito do Estado é de 30 dias, para 30 dias. Depois, como que ficou? O prazo para o antigo proprietário do veículo fazer a comunicação de venda passa a ser de 60 dias. A nova legislação também abre a possibilidade de que esse procedimento seja eletrônico. Então, quando a gente fala em comunicação de venda, pessoal, você vendeu o seu carro e aí anteriormente a pessoa tinha 30 dias para transferir para o nome dele. Agora esse prazo subiu para 60. Porém, anteriormente era previsto uma multa lá para quem não transferia. Agora essa multa, ela deu uma agravada porque o prazo aumentou. Então a pessoa tem 60 dias para fazer essa transferência, né? Basicamente é isso daí que mudou. E agora pode ser feito também no formato eletrônico, né? Você pode fazer isso dentro do sistema. Está muito comum hoje em dia a pessoa separada numa blitz
e aí ter lá o carro dele, ele pagou todos os tributos e tal, quando vai ver o carro não está licenciado no exercício atual. Aí quando vai ver por que não licenciou, tem um impedimento. Por quê? O antigo proprietário, a pessoa compra o carro e não transfere. O antigo proprietário agora ele consegue ir lá no sistema, digitalizar lá e colocar esse impedimento. Porque ele força o atual proprietário a transferir o carro para o nome dele. Entendeu? Então ele consegue fazer isso agora eletronicamente. Isso aí melhorou, né? Isso aí foi um ganho que a lei teve. Próximo item, então. Aumento do prazo para defesa prévia. Na lei antiga, ó, o prazo para apresentação de defesa prévia era estabelecido em resolução do CONTRAN. Não será inferior a 15 dias, então não podia ser menos de 15 dias, contado da data de expedição da notificação. Como ficou agora? O prazo para apresentação de defesa prévia passará a constar no código. Não será inferior a 30 dias, subiu de 15 para 30, contado da data de expedição da notificação. Então, o que quer dizer isso aqui? Você recebeu uma notificação de que você foi autuado, aí você tinha o prazo de 15 dias para entrar com o recurso. Agora esse prazo subiu para 30 dias. Você tem 30 dias para fazer o recurso. 30 dias contado da data da expedição da notificação, ok? Mais um ganho aí, mais uma melhora para quem é infrator, para quem comete infrações de trânsito aí. Prazo para expedição de notificação de penalidade. Na lei anterior, não havia prazo para o órgão de trânsito expedir a notificação de aplicação da penalidade. Gente, isso aqui era um verdadeiro absurdo. A pessoa que era multada principalmente pela PRF, às vezes ele ficava com o veículo mais 2 ou 3 anos e a notificação não chegava. Ele era autuado lá e que ele ficava no sistema lá protelando, porque são muitas multas no Brasil inteiro, eles não davam conta e demorava a chegar. Aí você vendia o carro e aí você tinha que avisar quem está comprando. Ó, estou te vendendo esse carro, ele tem uma multa, quando eu fui à praia, eu estava lá em São Paulo, lá no Espírito Santo, lá no Rio de Janeiro, eu tomei uma multa. E aí essa multa pode chegar a qualquer momento, ela não é sua, quando chegar você me avisa que eu pago. Então era dessa forma. Agora, o que a lei fez? Ó, mudou. A legislação prevê 2 prazos para o órgão de trânsito expedir a notificação de aplicação de penalidade, multa, né? Que se não cumpridos, implicam na perda do direito de aplicar a penalidade. Então olha só, se a multa demorar a chegar, você pode pedir a nulidade dela, porque agora tem um prazo. Caso a defesa prévia não seja apresentada no prazo estabelecido, o prazo máximo será de 180 dias, 6 meses, né? Contado da data da infração. Em caso de apresentação da defesa prévia em tempo hábil, o prazo previsto será de 360 dias. É quase um ano aí, né? Então, olha só. Antes, então, não tinha previsão. Olha o que está falando aqui nesse primeiro slide. Não havia prazo. Eles podiam mandar a multa a qualquer momento, quando eles achassem tempo lá para enviar. Agora não. Agora tem o prazo de 180 dias. Né? E aí você tem o prazo, contado mais o prazo da sua defesa prévia. Você pode fazer sua defesa prévia lá, que é o recurso, né, da multa. E, em caso de apresentação de defesa prévia, 360 dias. Então, a lei mudou nesse sentido aí. Bora passar para o próximo, então. Nosso tempo é curto, né? Já estamos aí com quase 1 hora de aula, eu tenho 1 horinha para passar isso para vocês. Redução da gravidade da infração para quem deixa de transferir o veículo no prazo. Então, antes, deixar de efetuar registro do veículo no prazo de 30 dias é infração grave, sujeita a multa de R$ 195,23 e retenção do veículo. Cuidado com isso aqui, muita gente está confundindo. Está falando assim, ó, redução da gravidade, então a lei reduziu de grave para média. E está falando aqui, ó, atual, deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de 30 dias será infração média. Caiu o valor da multa. Aqui, pessoal, está falando, não é quando você compra um veículo novo, não. Quando você compra um veículo novo, você tem o prazo de 15 dias para emplacar esse veículo e registrar. Esse registro que está falando aqui é de transferência de veículo. Redução da gravidade da infração para quem deixa de transferir o veículo no prazo. Então, esse caso que está tratando aqui são para veículos usados. Então, eu tenho um veículo, eu vendo para você que está aí assistindo a aula. Você vai ter um prazo de 30 dias para transferir o veículo para você. Se você não transferir, aí você está sujeito à multa de infração média. Ela era grave e passou a ser média, olha lá. Ela era grave e agora é média. Agora, então são 30 dias, o prazo é o mesmo. Então eu vendo o veículo para você, você tem 30 dias para passar para o seu nome. Tem gente que confunde e acha que isso aqui é para veículo novo. Então quer dizer que se eu comprar um carro, eu tenho 30 dias para passar para o meu nome.
para emplacar e colocar no meu nome. Não, para quem compra o veículo novo são 15 dias. Então você tirou o veículo da concessionária, você tem que andar com a nota fiscal dele, você tem 15 dias para levar no despachante, mandar fazer a placa e passar pela vistoria e emplacar. No 16º dia o seu veículo pode ser removido. Isso aqui é para quem não transfere, ó. Sujeito a multa e remoção do veículo. Importante falar, né? O veículo pode ser removido para que você regularize a situação. Então fiquem atentos aí. Quem comprou carro aí já tem mais de 30 dias e não transferiu, o antigo proprietário pode ir lá jogar impedimento. Ele joga o impedimento lá pela não transferência do veículo dentro do prazo. Se você for parado na blitz, pode ter lá um impedimento que vai gerar a remoção do veículo, ok? Se tiver cobrando documento, por exemplo, 2023, o seu carro está 2022 porque você não fez a transferência. Seu veículo vai poder ser removido. Cuidado com isso aí. Fiquem atentos. Fim da obrigatoriedade de aulas práticas noturnas. Então, antes, vou correr um pouquinho aqui que o nosso tempo está curto. Antes era obrigatório fazer aula noturna na autoescola lá para poder habilitar, agora não é mais, tá? Aulas práticas no período noturno, então, suspenso. Não precisa mais fazer essa aula noturna. Só as aulas durante o dia mesmo. Extinção do prazo para a realização de novo exame após reprovação. Então, antes, eu fiz o exame lá no dia tal, no dia 10, né? Fui reprovado. Aí, ó, o candidato só pode repetir o exame que foi reprovado depois de 15 dias. Então, se eu fui reprovado no dia 10, eu só poderia repetir o exame no dia 25. Agora, ó, o candidato não precisará mais aguardar esse prazo. Então, eu fui reprovado dia 10. Se tiver uma nova banca no dia 13, eu já posso repetir. Não tem problema não, beleza? Uma alteração que veio também. Registro de blindagem de veículo no documento. Ó. No caso de qualquer modificação ou substituição de equipamento de segurança, exige-se para registro ou licenciamento certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia. Então, você tinha que levar o veículo no órgão credenciado pelo Inmetro para passar por inspeção de vistoria. Olha agora, a blindagem de veículo ficará fora dessa regra, não exigindo qualquer outro documento ou autorização para registro e licenciamento. Isso significa que, pela nova lei, se você tem um veículo e quer colocar blindagem nele, você não precisa passar pelas especificações lá do Inmetro, você não precisa fazer vistoria no Inmetro. Por que disso? A blindagem ela não altera em nada, nem a cor, nem a característica, nem o modelo do veículo. Então, para que você vai passar por uma inspeção? Você trocou o vidro do carro e colocou um vidro blindado. Você mudou alguma coisa no veículo? Não, ele continua sendo, vamos supor que é um Corolla, ele continua sendo um Corolla. Ah, ele é um SW4, continua sendo um SW4, não vai mudar nada. Então, você pode ir lá fazer essa mudança sem ter que passar pela vistoria, ok? No caso de blindagem, então, tá ok, pessoal? Se for outro tipo de mudança no veículo, aí tem que passar pela vistoria do órgão credenciado pelo Inmetro. Aí, aqui está falando claro, a blindagem de veículo fica lá fora dessa regra, somente a blindagem de veículo. Benefícios para os bons condutores. Não era previsto na lei anterior e agora é previsto. Então, existe a criação de um cadastro para bons motoristas que poderão receber benefícios fiscais ou tributários do governo. Detalhe, o verbo aqui é poderão, não é deverão. Tem diferença, né? Ali não está falando que se você for um bom motorista, dentro de um prazo de 1 ano, você não cometeu nenhuma infração, o governo vai ter que te dar algum benefício. Não, não é obrigatoriedade. Está falando ali que poderão. O governo poderá te dar alguma isenção fiscal ou tributária. Então, poderá. Você pode provocar o sistema? Pode. Você pode fazer um documento para o órgão de trânsito falando, ó, eu queria um desconto no meu IPVA porque eu já sou motorista há 10 anos e eu nunca cometi nenhuma infração, sou um bom motorista. Então, beleza, pode pedir. Agora, está falando que é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ó. Vamos ler lá de novo? Criação de cadastro para bons motoristas que poderão receber. Poderão, não deverão receber. Então, eles poderão receber benefícios fiscais ou tributários do governo, ok? Criação de multa para quem parar em ciclovia ou ciclofaixa. Na lei anterior não havia previsão de multa, não era previsto, né? Porque ciclovia e ciclofaixa no Brasil quase não tinha, né? Hoje temos bastante, né? Parar em ciclovia ou ciclofaixa passará a ser infração grave, sujeita a multa de 195. Pessoal, não se preocupem com esses valores, tá? 195 e tal. O que vocês têm que lembrar? Houve alguma modificação. Antes não havia previsão para quem parasse em ciclovia. Agora tem a previsão, é uma infração grave. Mas o professor, não vou lembrar o valor na hora da prova. Pessoal, eles não vão cobrar de vocês o valor lá, porque isso aí nem eu que sou professor de trânsito vou lembrar de tudo, né? Isso aí é impossível, humanamente impossível. Olha, o CTB tem 300 e tantos artigos, né? Então você não vai lembrar de tudo.
Então é importante você saber das mudanças que ocorreram, mas os valores aí não se preocupem não, tá tranquilo, tá dominado isso aí. Bom, curso preventivo de reciclagem. Então, ó, a lei anterior, obrigatório para condutores de categoria C, D e E, com registro na CNH de exercício de atividade remunerada que somarem entre 14 e 19 pontos nos últimos 12 meses. Então, quem somava 14 e 19 pontos tinha que passar pela reciclagem. Agora, como ficou? Obrigatório para condutores de todas as categorias, todos os motoristas, com registro na CNH de exercício de atividade remunerada que somarem entre 30 e 39 pontos nos últimos 12 meses. Essa é uma mudança significativa, né? Então, todos os motoristas, quem exerce atividade remunerada, o cara é motorista de Uber, é entregador de iFood, é motorista de carreta, ele obrigatoriamente por lei, muitos não têm, mas deveria ter, o curso para quem exerce atividade remunerada. E lá na observação da CNH, minha CNH não está aqui agora, está ali na mochila, lá na observação da CNH vem assim, EAR, exerce atividade remunerada. Lá no campo observações, EAR, exerce atividade remunerada. A minha CNH no campo de observações ali não tem nenhuma observação. Mas para quem usa óculos, por exemplo, correção visual, exerce atividade remunerada, os cursos, né, que a pessoa tem que ter, vem tudo ali no campo de observações da CNH, ok? Então, ó, quem exerce atividade remunerada, que somar entre 30 e 39 pontos nos últimos 12 meses, é uma pontuação alta, né? A gente olha assim e fala assim, nossa, a pessoa tem que fazer curso de reciclagem porque somou 30 ou 39. Gente, para somar 30 ou 39, o cara tem que ser muito ruim de volante mesmo, muito desatento, estacionar em local proibido, fazer muita presepada aí no período de 12 meses para chegar nessa pontuação aí. Não é fácil atingir essa pontuação, não. Condução de veículos escolares. Essa aqui foi uma mudança significativa. O requisito do inciso 4º do artigo 138 era o não cometimento de infração grave ou gravíssima, ou não reincidência em infrações médias durante 12 meses, durante um ano. Como que ficou agora? O requisito do inciso 4º do artigo 138 é o não cometimento de infração gravíssima durante os últimos 12 meses. Então, o motorista de transporte escolar, ele tem que ficar atento às infrações gravíssimas. Quais são? Dirigir utilizando telefone celular, sem o cinto de segurança, né, em alta velocidade. Tem que tomar esses cuidados, porque ele está transportando vidas e vida de crianças ainda. Então, ele tem que ter um cuidado redobrado. Então, olha o que a lei agora mudou. Cometimento de infração gravíssima durante os últimos 12 meses. Então, se ele cometer isso aí, né, ele corre o risco de perder o direito de dirigir. Isso aí era somente para quem conduz veículos escolares, ok, pessoal? Bom, encerramos por aqui, nosso tempo também está estourado. Como eu disse para vocês, eu não tenho como saber aqui onde ficaram as dúvidas de vocês. Eu passei para vocês aqui todo um panorama da Lei 14.071. Lembrando, tem uma parte aqui dessa lei, deixa eu voltar aqui, que eu ia falar para vocês que acabei esquecendo. Deixa eu voltar todos os slides para achar o que eu quero mostrar para vocês aqui. É uma parte que fala a respeito de conduzir veículo automotor. Deixa eu ver onde que fala aqui, notificação do vencimento CNH, pontos para suspensão, uso de equipamento de retenção mínima, crianças em motos, luz baixa, motocicleta, farol apagado, recall, exame toxicológico, mudança, conversão à direita, ciclistas. Pessoal, eu acho que eu não vou localizar aqui, mas o que é que eu queria passar para vocês? Essa Lei 14.071, ela é de 2021, então ela já sofreu algumas alterações que, dentro dessas que eu trouxe aqui para vocês, está tudo ok, certo? Agora, tem uma pequena observação lá, que tem uma parte da lei que diz assim, quando fala dos condutores, lá fala assim, todo condutor de veículo automotor, por exemplo, tem que ser habilitado na categoria específica para aquele veículo. Aí essa parte que fala todo condutor de veículo automotor, ela foi alterada e colocou assim, todo condutor de veículo automotor ou híbrido. Porque o que é um veículo automotor? É o veículo que se move através de um motor de combustão. O veículo híbrido, ele se move. A lei antiga falava assim, veículo automotor ou elétricos, né? Então, todos os condutores de veículos automotores ou elétricos tinham que ter a CNH, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui de um dos artigos.
Aí agora a lei acrescentou lá o veículo híbrido também, que é o que pode ser. O automotor é aquele que funciona através de um motor de combustão. E o elétrico é aquele que funciona através de um motor elétrico. O híbrido é aquele que funciona nas duas versões. Então ele funciona com motor de combustão, com motor elétrico e alguns agora até com motor de... fugiu a palavra? Hidrogênio. Né? Já estão investindo aí no motor de hidrogênio. Fala-se também futuramente vão ter veículos movidos a água. Então eles colocaram lá a expressão híbrido, porque o híbrido ele serve para vários tipos de veículo que se movem de outra forma que não seja de propulsão humana. Por exemplo, a bicicleta, que você só pedala ali, ela é de propulsão humana. A carroça ou a charrete é o veículo de tração animal. Fora esses dois aí, de propulsão humana e de tração animal, então você tem os veículos que se movem com motores de vários tipos. Então agora foi colocada a expressão híbrido, que aí engloba todos esses tipos de motores, ok? Então em algumas questões aí que podem cair para vocês, que vier perguntando lá, se não vier essa expressão híbrido também, a questão pode ser anulada. Se vier falando só de veículo automotor, ou veículo automotor e elétrico e a água, por exemplo, tem que ter a expressão híbrido, tá? Porque o híbrido vale para as duas situações, ok? Então, pessoal, nosso tempo aí estourado, me despeço de vocês aqui. É muito bom estar com vocês, passando essa experiência. Essa Lei 14.071 foi a maior alteração que o Código de Trânsito já teve até hoje. Temos outras alterações aí que já surgiram agora em 2023, que podem ser cobradas para vocês também, mas infelizmente nosso tempo aqui não daria para passar todas elas. Eu foquei mais nessa Lei 14.071, então. Nós tivemos aí mudanças de pontuação, mudança para quem transporta escolares, mudança no exame toxicológico, mudança no porte da CNH, que pode ser digital ou físico e é dispensado quando o agente de trânsito puder consultar, mudança na questão da advertência. Então tiveram várias mudanças aí, importantíssimas trazer essas mudanças para vocês. Então me despeço por aqui, voltando a lembrar, quem tiver dúvida, é só nos procurar lá, Prof. Mauro Alves lá no Instagram, estaremos à disposição para atender vocês e solucionar todas as dúvidas, ok? Forte abraço então, boa sorte a todos aí e que Deus abençoe no dia da prova para que você esteja com a mente tranquila aí para fazer uma boa prova. Boa sorte então, forte abraço, até a próxima.